Salve, salve galera, aqui é o Gabriel do Cortes Bilionários e no nosso primeiro mês monetizado conseguimos $5.800. Muito desse resultado é explicado e bem aprofundado no canal Bora Pra Prática, um canal de empreendedorismo na prática, e tudo isso de graça. Quer ter uma renda em dólar sem nem aparecer? Clica no primeiro link da descrição. O ser humano hoje, ele é mais consciente desse volume de informação, com esse volume de informação que ele absorve, ele é um pouco mais consciente na sua avaliação, ou existe muita gente sendo massa de manobra e vivendo ainda direcionada por outros. Eu tenho um dado interessante que o Ricardo Bazara compartilhou comigo, que diz o seguinte, é um estudo de Stanford que revela que na humanidade 70% das pessoas são massa de manobra, 10% são do mal e 20% são do bem. E existe uma alternância de poder entre os 20% do bem e os 10% do mal. E ele exemplifica, inclusive, o momento em que o Hitler estava no poder, ele fazia parte desses 10% e que direcionava a humanidade para o mal. Isso é um estudo que revela. Você acredita que esses 70% hoje estão criando mais consciência e posicionamento crítico ou eles continuam sendo massa de manobra? Massa de manobra, né? É, né? É gado. A massa é a massa. Isso não vai mudar. Se você pegar história de revolução, quem faz revolução não é o povo. O povo tá fazendo a vida deles, pô. Tá trabalhando. A gente citou o Harari aqui do Sapiens, né? Tem uma frase muito interessante no Sapiens que ele fala que a história é escrita por alguns poucos indivíduos, enquanto o resto do mundo ara campos e carrega balde de água. Porque é isso. A massa continua sendo a massa, ela continua vivendo a vida dela, e você tem essas pontas, né? E esse pessoal que faz revolução. A revolução acontece quando? Você pega, por exemplo, estava tendo protestos em Cuba. Se o governo cubano fosse cair, não é porque o povo ia derrubar, é porque no governo você tem alguém no poder e você tem pessoas próximas ao poder insatisfeitas. E esse cara vê uma oportunidade, ele vai e derruba o cara. Então, esse pessoal usa o povo para manobrar. É sempre assim. Você pega qualquer revolução, Revolução Francesa, você tinha uma elite intelectual insatisfeita, né? Aí eles foram e manobraram com o povo para derrubar a monarquia e começar lá um novo regime. Você pega a Revolução Bolchevique, Revolução 17 na Rússia, a mesma coisa. Os socialistas eram pessoas que estavam na França, nos cafés de Paris, né, com papos e conversando e com teorias e falando que, olha, a revolução ela vai começar em países industriais, porque afinal muita exploração da mão de obra começou no país agrícola, virou oportunidade, os socialistas russos foram para lá e fizeram a revolução, manobrando ali com o povo. Conspirando, né? Exatamente. E por que isso acontece? Porque há muito conteúdo, mas o pessoal não está disposto a consumir esse conteúdo. O que o pessoal consome na internet hoje, os conteúdos mais assistidos, é meme, é dança. Nossa, é lamentável? É a natureza humana, né? Nenhum homem sábio se revolta contra a natureza. É o que cai justamente naquilo que o Vargas Llosa disse, que a cultura hoje, a internet só validou essa cultura da bisbilhotice que preencheu o tempo de pessoas que, como você mesmo disse, de repente, se você não estava na internet hoje, você tá na TV assistindo um boberol, ou ia estar gastando tempo fazendo fofoca, fuxico com o vizinho no muro do lado, e não ia estar estudando, lendo, ouvindo uma música, escrevendo. Né? Então, isso aqui é uma baita ferramenta para que as pessoas inteligentes fiquem mais inteligentes e para que as pessoas alienadas fiquem mais alienadas. Porque antes o cara ainda era obrigado a ver um jornal nacional antes de ver a novela, né? Sim. Agora não, ele fica na página de meme enquanto tá passando o jornal, vai começar a novela, vai pra novela. Exato. Então dá pra ficar até mais alienado, mesmo tendo muito mais acesso à informação na palma da mão. Perfeito, perfeito. Cara, eu acho que eu passaria um dia conversando com você, Bruno, Eu fico porque lisonjeado. é tão gostoso assim. Eu acho que uma vez eu conversei com foi com o Rafa Avelar, eu acho, que eu acho que a principal característica que transforma uma pessoa em alguém de fato atrativa é o poder intelectual, né? E pessoas interessantes são pessoas interessadas. Sim. São aquelas pessoas que se interessam por assuntos, se você se interessou por vir aqui, em compartilhar seu conteúdo, você se transforma em uma pessoa muito interessante por isso, né? Pelo leque de lentes que você consegue desenvolver raciocínios e trazer pontos de vista. Para a gente ir encerrando, mesmo alguém com essa formação e com esse hábito de estudo, de consumir conteúdo, o digital te proporcionou você ter muito mais acesso à informação e se capacitar cada vez mais. Mesmo assim, você enfrenta microderrotas no dia a dia? E qual que é o seu mindset para lidar com elas? Para inspirar quem está nos assistindo. Porque as pessoas, elas olham para você, puta, hoje o Bruno,
cara que faturou 35 milhões com o curso dele, hoje faz parte de um grupo, está muito maior, está escalando tudo isso. Qual que é a derrota e qual que é a briga interna que, independentemente do seu nível de dinheiro, seu nível intelectual, todos os seres humanos enfrentam? Olha, a gente está numa fase agora no grupo onde tem uma avaliação lateral, assim, né, entre as pessoas, né, do pessoal que está nos cargos de liderança para os liderados e dos liderados para o pessoal do cargo de liderança. Então é uma avaliação 360. E ontem, numa reunião, estava falando sobre como dar feedback, para que você não machuque as pessoas com isso, né? E aí demos alguns exemplos, eu pedi feedback para pessoas do time, e teve um feedback que foi dado para mim que eu falei, se eu for pedir feedback para várias pessoas, esse vai ser o principal, que era, eu preciso de mais do seu tempo, queria que você desse mais atenção para essa parte do negócio, porque você é um cara que tem muito a agregar. Só que se eu for pedir um feedback para minha esposa hoje, ela vai falar a mesma coisa. Você está passando muito tempo fora, precisa dar mais do seu tempo para mim. Se eu for falar com a minha mãe, com meu pai, com os meus avós, que são pessoas que eu amo, né, fui criado pelos meus avós, todo mundo vai pedir mais tempo. E infelizmente eu não tenho mais tempo para dar. Então essa é uma derrota diária, porque eu queria ter mais tempo para passar com a minha esposa, para falar com a minha família, para dedicar ao meu negócio, só que qualquer pessoa, do mais pobre ao mais rico, só vai ter 24 horas por dia. E no meu negócio eu tento inclusive ter pessoas que multipliquem o meu tempo, que consigam fazer as coisas dependendo o mínimo possível de mim. Mas uma forma de sofrer menos derrotas nessa área é um pensamento do Marco Aurélio, que era um imperador romano, era conhecido como imperador filósofo, era um estoico. Segundo Maquiavel, foi o último dos 5 bons imperadores de Roma, né, numa fase, uma dinastia chamada Antoniniana, né, e ele falava o seguinte, e até isso se alterou nos dias de hoje. A frase que ele falava lá virou nos dias de hoje, viva cada dia como se fosse o último. Só que quando a gente fala essa frase para alguém, vira um recado imediatista, né? Porque se hoje fosse o meu último dia na Terra, com todo respeito a você, Ivan, mas eu não viria aqui no podcast, eu faria outra coisa, né? Porque afinal, o meu último dia... Óbvio, sim. O estímulo também seria, nossa, é meu último dia, me dá todo o meu dinheiro que eu vou gastar esse negócio todo aqui em alguma outra coisa, né? Vou passar com as pessoas que eu amo, abraçar todo mundo, né? Mas seria um dia que, se não fosse o último, no dia seguinte eu teria estragado muita coisa. Porque eu não teria preocupações além daquele dia. E a frase do Marco Aurélio, apesar de ser uma mudança sutil de palavras, muda todo o significado. Porque não era viva cada dia como se fosse o último. É execute cada ato da sua vida pensando que ele pode ser o último. Então, quando eu entrei nesse podcast aqui, pensando nessa frase, eu tenho que pensar, e se esse for o último podcast que eu vou gravar na minha vida? E se essa for a última vez que eu vou ver o Ivan? Então, pensando nisso, eu tenho que me dedicar a isso de corpo e alma, e não ligar para outras coisas que apareçam por aqui. Tenho que te tratar da melhor maneira possível, né? Porque se for a última vez que eu estiver na sua frente, eu quero que você tenha uma boa recordação de mim. Claro. E da mesma forma, se eu for malhar, eu tenho que pensar, essa vai ser a última vez que eu vou malhar na minha vida, né? Então se dedica a esse negócio para que faça uma diferença na sua musculatura. Se eu for jantar com a minha esposa, é o último jantar que eu vou ter com ela. Se eu for fazer amor com ela, é a última vez. Você vai se preocupar 1000 vezes mais com o prazer dela por conta disso, porque afinal de contas é a última. Então eu acho que isso muda todo o mindset de uma pessoa. Essa pequena mudança sutil de palavras, né? Maravilhoso, essa provocação faz total sentido. Eu acho que a gente não poderia terminar esse bate-papo de uma maneira, num nível maior e com uma provocação para você que está